Boa noite, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hub Cases Podcast, onde empreendedorismo vira história para contar. Esse podcast é produzido pela Palavra em Movimento e pela Engata e Vai, e tem o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Eu sou o Fred Fernandes e te convido a vir comigo conhecer histórias de grandes empreendedores que transformam nossa sociedade. Hoje eu tenho o prazer de receber Rui Flávio Schúfalo Guião. O Dr. Rui é advogado, formado pela USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, é escritor, titular da cadeira de número 4 da Academia Ribeirão Pretana de Letras e é presidente do conselho do Grupo Santa Emília, que comemora 120 anos de existência nesse mês de outubro. Dr. Rui, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço a gentileza de participar desse programa tão importante para a comunidade empresarial de Ribeirão Preto. Que joia. Só um disclaimer, o Rui me pediu para que tratasse por Rui, não doutor nem senhor, então vamos tratá-lo de você. E você também que está assistindo a gente aí, participe. Mande a sua pergunta para o Rui, para o Dr. Rui, pelo chat do YouTube, e a gente vai ler e responder no finalzinho do podcast. E por falar em YouTube, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum episódio. E vamos à nossa conversa então. Grupo Santa Emília, completando 120 anos esse ano, nasceu em 1903. Rui, conta um pouquinho pra gente como é que foi a história do nascimento do Grupo Santa Emília. Em 1903, Ribeirão Preto estava começando a ser o maior produtor de café do Brasil. O nosso fundador foi Antônio de Ederixen. Antônio de Ederixen, ele nasceu em São Paulo, estudou a vida inteira na Alemanha, onde se formou engenheiro agrônomo e formado veio para Ribeirão Preto trabalhar na fazenda de um primo em Batatais. Ele recuperou a fazenda que estava degradada e acabou sendo contratado por um banco alemão para fazer vistorias em fazendas da região. E o senhor Antônio de Ederixen, com a formação europeia que tinha, ele anteviu o sucesso de Ribeirão Preto como o maior produtor de café, e o café era o único produto de exportação na época. Naquela ocasião existia em Ribeirão Preto uma empresa chamada Banco Construtor, que era filial de uma empresa com sede em Santos e que se dedicava à serraria e venda de ferragens. Essa empresa teve dificuldades, o senhor Antônio de Ederixen comprou a filial de Ribeirão Preto, que passou a ser denominada Antigo Banco Construtor. Era uma serraria e uma loja de ferragens. As ferragens eram serrote, martelo, alicate, tudo era importado, nada se fabricava no Brasil. E isso foi o começo do nosso grupo, que foi fundado no dia 20 de outubro de 1903. E daí para a gente entender como que chegou as concessionárias, a venda de automóveis, qual foi a evolução? Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Em 1910, aportou a Ribeirão Preto o seu Manuel Pena. O seu Manuel Pena nasceu em Areias, no Vale do Paraíba, era órfão de pai e de mãe e sempre quis crescer na vida. E foi atraído pela pujança de Ribeirão Preto, veio trabalhar na firma do senhor Antônio de Ederixen. E tornou-se assim o braço direito dele, depois virou sócio e no fim ele acabou comprando a empresa quando o senhor de Ederixen ficou doente. Então a vinda do senhor Manuel Pena abriu as perspectivas da empresa. Em 1914, o senhor Antônio de Ederixen, que gostava muito de indústria, ele fez uma divisão industrial onde se produziram as primeiras moendas de cana-de-açúcar. Era uma grande oficina mecânica, tinha essa fundição de equipamentos agrícolas, tinha uma fábrica de parafuso. E a empresa foi crescendo, essa seção industrial localizava-se na Vila Tibério, ele comprou 3 quarteirões para fazer isso lá. Em 1926, o senhor Manuel Pena, indo a São Paulo, ele se encantou com um automóvel Chevrolet, que era representado pela Byton, uma empresa americana. E trouxe o primeiro carro para Ribeirão Preto, a primeira concessionária, em 1926, Chevrolet. Uma concessionária Chevrolet. Posteriormente, em 1932, a empresa passou a vender Ford
e em 1964 transformou-se na revenda Volkswagen. Durante todo esse tempo, a empresa cresceu muito. O seu Diederiksen e o seu Pena eram pessoas extraordinárias, trabalhadores, daqueles que chegavam às 6 horas da manhã e iam embora às 9 horas da noite, e a empresa cresceu bastante. Aí veio a crise de 1929, que o seu Pena disse que nunca na vida dele ele sentiu tanto perigo quanto ao futuro do que aconteceu em 1929. Imagina, Ribeirão, na terra de cafeicultores, a queda da bolsa. Não, e além de 1920, em 1926, houve uma grande geada que liquidou com uma quantidade enorme de cafezais. Naquele tempo havia geadas com frequência. Em 1929 teve a quebra da bolsa, em 1930 a Revolução do Getúlio Vargas, que apiou os coronéis do café, né? Quer dizer, o Quinzinho da Cunha Diniz Junqueira, de Ribeirão Preto, fazia o presidente da República. Então a cidade entrou num marasmo, e o seu Antônio de Ederic sempre dizia que precisava recompensar a comunidade onde ele cresceu. E aí ele resolveu, em 1934, a fazer o edifício de Ederix, que é o primeiro edifício multifunção que nós temos, um dos primeiros no estado de São Paulo. Embaixo eram lojas, 2 andares de escritório, 3 andares de residenciais e um hotel, grande hotel em cima. Esse prédio foi feito com recursos próprios do seu Antônio de Ederix, e quando ele morreu, ele deixou em testamento para a Santa Casa de Ribeirão Preto, que é a atual proprietária do imóvel. Logo em seguida, começou a aparecer a cana-de-açúcar, Ribeirão. Os anos 50 aconteceu um fato extraordinário na cidade, que foi a Faculdade de Medicina da USP. Né? O primeiro campus da USP fora de São Paulo foi de Ribeirão, o que deu um impulso muito grande na cidade. Em 1964, a Diederiksen, estimulada aí pela presença da Volkswagen no Brasil, produzindo o Fusca, produzindo a Kombi, achou oportuno passar a ser o revendedor Volkswagen em Ribeirão Preto. Por uma exigência da Volkswagen, nós teríamos que constituir uma empresa separada num prazo de 12 meses. E aí nasceu a Santa Emília. O nome Santa Emília é uma homenagem à mãe do seu Manuel Pena, que se chamava Emília. Nós sabemos que em 1956 o seu Diederik se faleceu. Ele ficou doente, ele foi se debilitando e tal, e antes de morrer ele vendeu o controle da empresa para o seu Manuel Pena. Então, em 1964 começa uma nova vida na empresa, né? Em que há uma expansão para esse setor de concessionárias de automóveis. E vocês foram pioneiros em diversas coisas, né? O primeiro edifício multifunção, a primeira concessionária da cidade, o primeiro posto de gasolina também? O primeiro posto de gasolina também. Ficava onde? Então, na realidade não era bem um posto de gasolina. Na rua São Sebastião havia uma bomba de gasolina, né? Era uma bomba interessante, a gente vê fotos em que você tinha um recipiente de vidro e você bombava a quantidade de gasolina e que era medida nesse recipiente de vidro. Depois, com a mangueirinha, por gravidade, você punha no carro. Só. Esse foi o primeiro posto. Porque se vendia carro, tinha que ter como abastecer. E também em 1956, logo após a morte do senhor Antônio de Ederix, foi feito o posto de Ederiksen, que existe até hoje, não é mais posto. O centro da cidade tornou inviável. Que era além da estação de serviço, ele tinha 2 andares de estacionamento, numa época em que não havia grandes problemas de estacionamento em Ribeirão Preto. No centro, já prevendo que... Pois é. Que coisa. E o primeiro edifício alto da cidade também? Então, foi o edifício Moarama. O edifício Moarama, de 17 andares, ele foi construído e depois nele funcionou o Hotel Moarama durante mais de 15 anos, até que o hotel acabou saindo e hoje nós vendemos o prédio para o Bradesco. O Bradesco tinha intenção de fazer uma companhia de hotéis no estado de São Paulo, que depois não deu certo. Ele comprou o prédio, e aí o prédio hoje eu nem sei quem que é o atual proprietário. Você falou alguma coisa interessante. O
o prédio de Ederiksen, né, que levava o nome do seu de Ederiksen, foi doado para a Santa Casa. Essa preocupação de retribuir para a comunidade sempre foi uma prática bem grande do grupo, né? Foi. O seu Antônio de Ederiksen e o seu Manuel Pena, eles tinham uma visão muito grande de auxiliar a sociedade. Era interessante porque os dois não gostavam que se soubesse que eles estavam até atualizando, né? Quer dizer, a gente ficava sabendo, depois que o seu Ederiksen morreu, quando o seu Pena também ficou doente, eles tinham uma rede muito grande de assistência. O seu Ederiksen fez o abrigo Ana de Ederiksen, que também doou a Santa Casa, e várias gente, a Cava do Bosque, por exemplo, foi construída com recursos da Santa. A prefeitura ficou devendo aí 4, 5 anos até pagar a Cava do Bosque. Chegou no momento que não tinha mais dinheiro, o senhor Ederiksen mandou prosseguir a obra. Olha. A primeira rodoviária de Ribeirão Preto. O senhor Ederiksen foi, inclusive, o fundador da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. O seu Manuel Pena, durante 30 anos, foi tesoureiro da Santa Casa. Fazia um trabalho voluntário e... Então, eles sempre tiveram essa visão social para com a comunidade de Ribeirão Preto. A gente estava conversando antes, né, até de uma crônica, o Rui é cronista, né, a gente estava conversando sobre uma das crônicas lá foi esses dias, né, acho que foi... Foi semana passada. Semana passada, de um aviador que veio aqui para Ribeirão. O grupo chegou até a fazer alguma coisa, alguma peça para avião também? Não fizemos. O que aconteceu foi o seguinte... Era um aviador gaúcho, filho de alemães, e ele viajava pelo estado de São Paulo fazendo demonstrações do avião. O avião vinha desmontado, as asas de um lado, a carenagem de outro, e ele vinha pelo trem da Mujana e foi montado nas oficinas da Ederiksen. O acabamento, da mesma maneira como os primeiros carros Chevrolet, eles vinham com o chassi e o trem das 4 rodas tal vinha separado, e eles eram montados nas oficinas de Ederiksen. Mas só colocando o chassi no trem, não era uma montadora de carro, né? Mas então nós tivemos essa expertise desde o início na área de veículos. Então a gente passa pelas concessionárias Chevrolet, Ford, Volks, e o grupo hoje trabalha com quais marcas? Hoje nós temos a Volkswagen, né, em Ribeirão Preto e Sertãozinho. Nós temos a Toyota em Ribeirão Preto e Franca. E temos Renault em Araraquara, São Carlos e Rio Claro. Temos caminhões e ônibus Volkswagen em Ribeirão e Franca. E temos concessionárias de moto Honda em Ribeirão Preto, Sertãozinho, e concessionárias de veículos Honda em Araraquara, São Carlos e Pirassununga. Como é que a gente contextualiza o Rui no Santa Emília? Você se formou em Direito, né? 1964. Isso. Como é que o Rui chega na Santa Emília para trabalhar? Conta essa história. Pois é, eu nunca pensei que eu fosse virar empresário. Meu pai é advogado, meu avô é advogado, ambos formaram na São Francisco. Eu dei aula de Direito, eu sempre achei que eu fosse me dedicar à advocacia. Mas eu casei com uma neta do seu Manuel Pena, e num determinado momento houve uma porção de mortes de familiares, e o seu Pena chegou para mim e falou: estou precisando de ajuda. O seu Pena já tinha quase 80 anos. Aí eu comecei a trabalhar e eu fui um dos fundadores da Santa Emília. Eu redigi a ata de fundação da Santa Emília. Que ano isso? Isso foi em 1965. Né? E aí eu fui estudando, fiz cursos, gosto muito de ler, e fui pesquisando tal, e a Volkswagen nos ajudou muito nisso, porque ela tinha uma série de exigências, uma série de controles que foram nos preparando para administrar. Posteriormente, a gente assumiu a Toyota. A Toyota foi um grande ensinamento para nós, porque os japoneses são muito exigentes, tem tudo escrito, tudo funciona, tudo é processo, tudo é bonitinho. Também nós aprendemos muito. E a Renault é mais recente. A Renault tem uma grande expertise na área de veículos elétricos. Deve desenvolver bastante esse setor aqui no Brasil. Então, e caminhões Volkswagen, nós começamos aqui, inclusive, fazendo alguns trabalhos com as usinas,
quando a Volkswagen lançou a linha de caminhões canavieiros. E na área de caminhões agora a gente está investindo no caminhão elétrico, o e-delivery, né? Que tem aí um caminho grande ainda. Bacana. Nós vamos retomar esse assunto que é muito interessante. Mas falando de carro, 1965 é o quê? Fusca Kombi, Carmanguia. Não, Carmanguia é depois. É depois do Carmanguia? Era Fusca e Kombi. Até tem uma história interessante que nós, quando a gente foi nomeado, na realidade a gente era serviço autorizado. Tinha um revendedor aqui em Ribeirão, nós éramos serviço autorizado. A gente tinha uma cota de 3 veículos. E no primeiro dia entraram 3 carros na nossa oficina. Um deles foi para consertar o radiador. Como o Fusca era refrigerado a ar, você falou, pô, isso é pegadinha. Não era o refrigerador do óleo. Mas só tinha Fusca e, para você ter uma ideia, em 1964, o Brasil licenciou 160 mil carros. Esse ano nós vamos chegar a 2 milhões e 100, mais ou menos. 160 mil era o mercado brasileiro de automóvel. O Volkswagen tinha 47% desse mercado. As estradas daqui, da região, como é que eram as estradas nessa época? Tinha em Anguera, que no início eu me lembro que era pavimentada até Leme, depois chegou aqui em Ribeirão, e as estradas da região eram todas de terra. Não tinha grande. Com um agravante, as estradas não tinham sinalização. Não. Então você vinha na estrada, tinha uma bifurcação. Você precisava saber de que lado você iria, porque lá não estava escrito. Imagina. Hoje Ribeirão tem, a região de Ribeirão é toda de estrada asfaltada, pista dupla. A gente comentou também antes, e as novas gerações não têm ideia, né, do que era viver. Que bom, né, que elas não têm ideia do que é conviver com hiperinflação, né, de quase 100% ao mês, preços dobrando a cada mês. Nessa época de hiperinflação, final dos anos 80, anos 90, por aí, como é que era o mercado de carro? Como é que era vender o carro nessa época? Então, bom, havia uma procura maior do que a oferta, né? Quer dizer, a produção, o Brasil estacionou em 300 mil carros durante muito tempo. Então, você tinha que administrar os pedidos, os amigos pediam para fazer. Quando houve o período da hiperinflação de 80% ao mês, era muito comum a pessoa comprar o carro, deixar 3, 4 meses parado e vendia ganhando dinheiro. Por outro lado, os resultados da empresa eram todos mascarados. Você ganhava um dinheirão, que na realidade não era um dinheirão, porque tinha uma inflação muito grande, né? Eu me lembro que em matéria de peça, o meu grande trabalho na Temília era conseguir que a Volkswagen faturasse uma quantidade grande de peças antes do último dia do mês. Porque como subiu 80% o preço, a gente fez um estudo e chegamos à conclusão que 14 dias você conseguia manter o preço antigo sem ter problema de caixa. Então era uma loucura, você ficava... Né? Imagina. E os próprios alemães tinham dificuldade em entender, porque eles diziam assim, pô, mas vocês ganham 80% de lucro. Não. Eu lembrei, minha mãe, por exemplo, tinha um pequeno capital na poupança e ela dizia, ganhei 80% esse mês. Eu digo, não, a senhora não ganhou. A senhora ganhou 2, 3. Não consegui convencer a minha mãe que ela não ganhava 80%. Porque a inflação era mais ainda do que a remuneração. Pois é. E esse é que é o problema, né? Se eu vendia uma peça hoje subir 80, na hora de comprar eu não compro de novo, né? Não, você tinha, na área financeira, você tinha os overnight. Então você vendia um carro e você ficava com o dinheiro do cliente 1, 2 dias, aplicava antes de pagar a fábrica, você fazia um grande lucro, um lucro razoável dessas aplicações. Foi um período muito complicado. Você queria, o grande objetivo é ter papel para descontar. Não tem importância se não ganhasse dinheiro na venda do carro, na venda da peça. Né? Mas se você tivesse papel que você pudesse ir ao mercado financeiro, você justificaria a venda. Eu fiz um levantamento aqui na minha pesquisa, por curiosidade. A gente teve Plano Real em 1994, né? O Fernando Henrique era o ministro da Economia, do Itamar Franco. Em 1993, um golzinho zero custava 203 milhões de cruzeiros. Em 94, após a entrada do Plano Real, o golzinho 1000 custava R$ 7.200.
Que loucura, né? Teve a tal de URV, né? Quer dizer, na realidade, o Brasil dolarizou a economia, né? Que era o URV? A URV era uma relação entre o dinheiro de hoje, esses milhões aí, e o dólar. Então você foi acertando, de tal maneira que a hiperinflação desapareceu. A cura da hiperinflação brasileira é motivo de estudo em escola de administração, que foi uma maneira de acabar com a hiperinflação. Ela variava, acho que fechou o último número, foi 2,750, não é isso? Eu não me lembro, uma coisa mas assim, era um negócio mais ou menos assim. por aí. Não, mas eu me lembro que quando começou o real, né? Você comprava com 80 centavos de real, você comprava um dólar. Um dólar. Continuou, mas hiperinflação, felizmente, ficou no passado. Né? E que bom que as novas gerações não conhecem. E dentre as grandes sobrevivências do grupo, como de todas as empresas que passaram pelo período, a gente teve aí Plano Collor com o confisco das aplicações financeiras. Né, 50 mil cruzados novos, né? Então a gente teve, eu me lembro que o Collor apareceu na televisão um dia falando, a gente vai soltar um plano, acho que era Zélia Cardoso, que era a ministra da Economia, e só pode sacar, de aqui em diante, só pode sacar 50 mil cruzados. Hoje daria uns 8,3 mil reais. Como é que eu vendo um carro por 8 mil reais? Foi interessante porque às vésperas de o Collor anunciar o plano, a gente reuniu, falou, o que nós vamos fazer? Porque naquele tempo se aplicava com conta numerada, não identificada, enfim, tinha N possibilidades de tentar preservar o dinheiro. Aí nós chegamos à conclusão de que ele iria confiscar tudo menos a caderneta de poupança. Pusemos tudo na caderneta de poupança. Nossa! No primeiro ano, no primeiro mês do Collor, do plano Collor, nós vendemos um carro por um professor da Faculdade de Medicina que veio dos Estados Unidos e pagou em dólar. Não tinha, né? O governo permitiu que você fizesse empréstimos bancários para pagar a folha de pagamento. Você mandava a folha de pagamento, o Banco do Brasil te dava o dinheiro e aí você podia, e tinha um prazo, não sei o que e tal. IPTU, todo mundo pagou IPTU, porque o IPTU você podia usar o dinheiro que você tinha preso no banco. Então, foi um período de adaptação que não levou a lugar nenhum. No fim, foi um sacrifício inesperado. E chegou a paralisar a operação? Paralisou, né? Eu não tinha dinheiro. Você disse, olha, eu não posso pagar, não tenho dinheiro. E folha de pagamento vencendo? Folha de pagamento, não, você podia fazer esse empréstimo bancário. Você fazia um empréstimo bancário que pagava com os seus recursos dentro de determinados limites. Bom, a gente tem alguns números interessantes também de sobrevivência de empresas, né? E a gente está falando basicamente de varejo. Números recentes do Sebrae mostram que 30% das empresas do varejo fecham em 5 anos. Né? E a gente tem um número impressionante também, né, esse é um pouco mais antigo, 2014, menos 0,1% das empresas consegue passar dos 100 anos. A gente está com o grupo chegando a 120 anos agora em outubro. Como chegaram lá? O que explica essa jornada? Na realidade empresarial brasileira, poucas são as empresas que chegam a 100 anos, né? E poucas a 120. E nós chegamos a 120 de uma maneira jovem, moderna, integrada em mundo digital, etc. As pessoas sempre perguntam isso. E eu acho o seguinte, eu acho que tem três, entre várias possíveis explicações, existem três. Primeiro, desde o início, o grupo sempre foi focado para resolver as dores do cliente. Eu comecei a trabalhar na empresa em 65, quer dizer, faz 58 anos. Quando eu comecei, em todas as lojas da empresa tinha uns cartazetes, dizendo assim, o cliente é o nosso patrão, é ele quem paga o nosso salário no final do mês. Então essa ideia de estar sempre voltado para o cliente, nós erramos, errar é humano, nós temos que consertar o erro, quer dizer, enfim. E quando eu digo tratar bem o cliente, não é de educação, porque educação você tem que cumprimentar o cidadão, tratá-lo bem, dar água, café, etc. É resolver a dor do cliente. Então, nós sempre fomos voltados para isso. Em segundo lugar, o seu Penner e o seu Diederik sempre nos ensinaram
que o maior acervo da empresa é o pessoal que nela trabalha. Se você prestar atenção, se é advogado, a empresa não existe, uma ficção jurídica, é um papel registrado aí na junta comercial. A empresa são as pessoas que nela trabalham. Então a gente tem programas de fazer com que os nossos funcionários se desenvolvam como pessoas, como profissionais e como cidadãos. Nós damos uma importância muito grande à nossa equipe. E, finalmente, nós sempre procuramos antecipar as necessidades dos nossos clientes, né? E nós tivemos vários sucessos, vários insucessos em 120 anos, mas sempre a gente tentou desenvolver alguma coisa nova. Antes da pandemia, que consolidou aí a internet, o relacionamento digital com os clientes, né? A gente já começou, nós somos a primeira concessionária a ter 100 mil seguidores no Facebook. 100 mil seguidores hoje é muito pouco, mas há 15 anos atrás foi um feito, saiu no jornal, tal, etc. Nós montamos um departamento de contato com o cliente. O nosso banco de dados, que era gerido manualmente, começou a ser gerido com internet, com equipamentos eletrônicos, e nós entramos para valer nesse ramo. Tanto é assim que durante a pandemia, em que nós ficamos 4 meses fechados, a gente não parou de vender carro. Nós vendemos tudo. O vendedor ia à casa do cliente, avaliava o carro. Enfim, através de contatos da internet, nós mantivemos as atividades do grupo. Isso é uma coisa importante, né? De algumas coisas que você falou, eu vou pensar. Primeiro, com relação a pessoal, a preocupação de vocês, de fato, é genuína, né? Vocês investem em treinamento, em capacitação, pós-graduações para os colaboradores? Na realidade é o seguinte, eu me lembro que quando a internet começou a ser mais utilizada, uns 15 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco menos, todo mundo dizia assim, olha, vão desaparecer as concessionárias, todo mundo vai comprar carro pela internet. Não é bem assim, porque uma coisa é você comprar um livro que custa R$50, outra coisa é você comprar um carro que custa R$150 mil. Você quer ver o carro, tem que ver, não sei o que, bom. Enfim, não adianta você fazer um desenvolvimento tecnológico muito grande se você não tiver pessoas que operem, porque a máquina faz aquilo que a gente manda. Se você não souber fazer, não vai acontecer nada, né? Então, a gente procura muito treinar o pessoal, não só do ponto de vista técnico, para operar a máquina, etc., mas também do ponto de vista pessoal. Nós queremos saber, ele tem que estar bem. Se o funcionário está bem, ele atende bem o cliente. Se o funcionário estiver mal, não adianta, ele não vai atender bem o cliente, né? Então, a gente sempre investiu. Nós subsidiamos. Todos os nossos gerentes fizeram pós-graduação pagos pela empresa. Nós temos várias bolsas de estudos, nós ganhamos vários prêmios da FENABRAVE sobre desenvolvimento de pessoal, a gente tem bolsa para escola primária, para escola técnica, enfim. Nós sempre procuramos fazer com que o nosso pessoal cresça sempre, porque eles crescendo, nós crescemos. Sem dúvida, é o cartão de visita, é o contato com o consumidor, está lá na ponta, né? É o momento da verdade. É o momento da verdade. Nós comentamos isso. Exatamente. E outro ponto que eu quero resgatar dessa tua fala é com relação à inovação, né? Vocês desde cedo começaram a se preocupar com a informatização dos sistemas e são muito preocupados com inovação. No nosso episódio de estreia, inclusive, a gente conversou com o Ricardo e com o Brond aqui do Dabi, e a gente falou da Área 51, que é um ambiente de inovação. Vocês foram um dos primeiros a chegarem aqui na Área 51, né? Na realidade, aquilo que eu lhe falei, quando a gente viu, quando se falou que a internet seria uma ameaça ao nosso negócio, a gente começou a perguntar o que nós podemos fazer para fazer com que a internet trabalhe a nosso favor e não contra nós. Então nós começamos a investir em tecnologia, né? Hoje a gente tem uma participação grande, todos os nossos programas, todos os nossos sistemas são automatizados. A gente investe bastante nesta parte de controles eletrônicos. E eu acho que a gente precisa ver
além de investir, a gente tem que fazer com que a equipe se volte para a inovação. Porque a coisa é tão rápida hoje, as coisas evoluem de tal maneira que se você não estiver prestando atenção ao futuro, você cai. Passa. Seu pai. Então, atualmente a gente tem aí, além da área 51, o que é a área 51 para nós? É uma oportunidade de nós termos contato com pessoas da área de startups que são extremamente criativos. Então, é uma oportunidade. Nós estamos com o nosso gerente de TI aí, o André. É uma oportunidade de nós estarmos convivendo com as pessoas que estão pensando em inovação e estão pensando no futuro. E agora nós fizemos um trabalho de 2 anos e meio, 3 anos, com um grupo internacional que é Inova, em que nós estamos fazendo um trabalho sobre inovação, inicialmente com os nossos gerentes, e agora já está na metade, chegou a hora com o nosso pessoal. Tem que inovar, a gente tem um orgulho danado do nosso passado, mas nós sabemos que o que vale é o presente e o futuro. Sem dúvida. Tá antenado justamente para acompanhar essas mudanças todas, que é um desafio. E nessa história toda de erros e acertos, óbvio, né? Muitos empreendedores gostam de falar só dos acertos, não falam dos erros, né? Mas os erros que houve no caminho, que experiência o senhor pode dizer, você pode dizer que tirou? Falou, a gente aprendeu dessa forma ou serviu para construir nosso futuro dessa forma? Olha, realmente é muito mais fácil falar das vitórias que dos fracassos. Mas, na realidade, a gente precisa aprender com os erros. A gente precisa aprender. Primeiro, a gente não pode desistir. Por pior que seja a situação, plano Collor, não vendeu nada, não vai vender automóvel, ninguém tem dinheiro, alguma solução vai aparecer. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a dizer, olha, é difícil. Quando nós temos um problema, você tem 2 alternativas. Você sai correndo ou você enfrenta o problema. Tem que enfrentar o problema, senão você corre o risco de desaparecer. Então, dos erros que a gente cometeu, eu acho que a gente sempre aprendeu e deles tirou alguma coisa boa para o futuro. Essa longa história, inclusive você com tantos anos na gestão, você viu passar várias gerações e com mentalidades diferentes, com cabeças diferentes. O que a gente pode tirar de lição disso em termos de liderança, de liderar diferentes cabeças, gerações, culturas até, e conseguir ter sucesso engajando esse pessoal ao longo de tanto tempo? Aquelas 3 condições, elas são muito batidas, nós batemos muito sobre isso. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem um alicerce sobre o qual construir o nosso presente e o nosso futuro. Eu vi muita gente refratária às novidades. É impressionante a quantidade de pessoas que dizem, não, eu faço isso, não preciso mudar, não vai mudar nunca mais, não sei o quê. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas pessoas. A gente precisa pegar esse pessoal e conscientizar, é uma espécie de doutrinação. E aquele que não quiser ser doutrinado, você não tem outro jeito, senão você tem que tirar do grupo, né? Então eu acho que essa experiência com as pessoas, a resistência das pessoas às mudanças, quando eu comecei no grupo em 64, foi uma dificuldade enorme. Eu trabalhei uns 8 anos para poder mudar o conceito, né? Por exemplo, todos os controles do grupo eram manuais, baseados na confiança das pessoas. Ótimo, as pessoas eram de confiança, mas as pessoas eram, se você não tiver um... Sim. Entendeu? Então, eu acho assim, quer dizer, você tem que afastar, você tem que criar o processo. O japonês fala muito, é mais importante o processo que a pessoa. Eu não concordo com isso, mas se você tiver um processo, você acha as pessoas para seguir esse processo. E nessa jornada também, você falou que chegou para trabalhar com o seu Pena e começaram a trazer outros parentes para trabalhar na empresa. Só que tem um detalhe, não basta ter o sangue para entrar na empresa, vocês têm um plano de sucessão muito bem definido, né? Eu digo o seguinte, o seu Dederix foi a primeira geração, o seu Pena foi o segundo, os genros do seu Pena foi a terceira, nós somos a 4ª, os meus filhos são a 5ª e eu já estou com uma neta trabalhando conosco. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando os nossos filhos começaram a chegar na idade de 18, 17, 18 anos, a gente se reuniu e falou, como é que nós vamos organizar isso?
Então, estabelecemos o seguinte, para trabalhar na empresa, não é pelo fato de ele ser descendente que ele vai trabalhar na empresa. Ele precisa estar formado numa universidade, ter morado 1 ano fora e ter trabalhado pelo menos 5 anos numa empresa maior que a nossa. Se ele cumpriu isso daqui e tiver condição, ele vem para a empresa. Senão, não. Os primeiros que nós fizemos isso, eu e os meus cunhados, que nós definimos isso. A partir daí começaram as outras gerações a chegar. Então, hoje, não é pelo fato de ele ser neto, filho, sobrinho, que ele vai trabalhar. Se ele tiver condição, ele trabalha. Se ele não tiver, ele não trabalha. Hoje, eu já estou no conselho, né? Você citou que eu sou presidente do conselho. Hoje, nós temos uma governança corporativa, existe um conselho de administração, eu e minha mulher. Minha mulher trabalhou comigo 35 anos, né? Os meninos também participam desse conselho, tem gente de fora, a gente estabelece a estratégia e a operação é por conta dos meus filhos. Então, a gente procura ser profissional. Deu, trabalha, não deu, não trabalha. Já tivemos casos de sobrinhos que acabaram saindo da empresa porque não tiveram condição de continuar. É algo interessante também para que se mantenha o profissionalismo, né, a qualidade, né? Porque você ou você é profissional ou não tem mais vivendo. Você não pode viver nesse mundo se você quiser ser paternalista, acabou. Quer dizer, o desenvolvimento da empresa é tão grande que se você não tiver um pessoal competente, você fica para trás. Você fica para trás muito rapidamente. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa importante. A gente se desatualiza muito rápido. Precisa ficar prestando muita atenção, porque senão você... Tem um escritor aí que diz que você precisa ser como o surfista, né? Ele fica olhando a onda. Se você invadir a onda antes do tempo, você não vai. Se você deixar passar, você não vai. Então, você precisa pegar a onda na hora certa em que ela vai quebrar. No momento certo. E tá redondinho, com governança corporativa e tal. Vocês pensam em abrir capital em bolsa? Não. Não? Não, nós não temos. Nós somos uma empresa pequena. Pequena não. Somos uma empresa média. Nós faturamos em torno de R$1 bilhão, mais ou menos, por ano. E a gente não pretende abrir num momento. Acho que o ramo de automóveis, eu não conheço nenhuma empresa aberta no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa tem várias, mas no Brasil não. Você falou agora há pouco da dona Cecília. Isso. Está há vários anos aí com resultados muito bons, inclusive à frente dos recursos humanos da empresa. Ela está sendo substituída recentemente por uma neta. E vocês dão uma relevância bem grande, as mulheres têm um papel muito importante no grupo, né? Nós temos várias gestoras e a gente nunca teve discriminação. Não existe esse negócio de homem, mulher, tal, é tudo por mérito, né? Eu tenho, por exemplo, uma gestora excelente que cuida da Volkswagen, que é uma operação grande no nosso grupo. A minha mulher, ela é formada pela USP, é bióloga, trabalhou aqui na Faculdade de Medicina, depois foi para o grupo. E aí desenvolveu um trabalho muito interessante de desenvolvimento de pessoal. Eu acho que toda essa estrutura de valorização das pessoas, etc., foi ela que trouxe para o grupo. Foi muito... E na pandemia nós dois fomos para o conselho. Os dois estão no conselho hoje. E o conselho é composto por quem? Somos nós dois e eu tenho 5 filhos. Eu já doei para os 5 filhos a nossa participação, temos o usufruto. Então são os 5 filhos e nós dois. É um conselho familiar. A gente estava falando antes da participação que o grupo sempre devolveu para a comunidade. Você também teve uma participação muito grande em entidades, em associações representativas de classe, sempre foi muito engajado nisso, né? Eu achei que essa era uma vantagem que eu teria, então eu me dediquei bastante. Eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Ribeirão Preto, fui presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Volkswagen, da Associação Brasileira dos Concessionários Audi, fui presidente da Coab Ribeirão aqui, quer dizer, eu sempre me envolvi em assuntos
empresariais, né? Hoje participo de vários conselhos de entidades, tal, quer dizer, um pouco mais à distância, mas não me desliguei totalmente dessas entidades. Foi rotariano? Fui rotariano durante 15 anos do Rotary Clube Ribeirão Preto. Saí do Rotary Clube Ribeirão Preto para fundar o Rotary Clube Entre Rios. E depois, em função de ter assumido a presidência da Associação Brasileira dos Concessionários Volkswagen, eu não tinha mais como garantir a presença, resolvi sair. E o Rui Escritor, membro da Academia de Letras, o que você me diz do Rui Escritor? Eu tinha um avô, João Rodrigues Guião, foi inclusive prefeito aqui de Ribeirão Preto. E eu fui muito influenciado por ele. Ele me ensinou a ler e escrever, né? E ele sempre conversava comigo e tal, e me encaminhou para a leitura. Ele também era um escritor, muito melhor do que eu, tem vários livros e tal. Então eu sempre me envolvi nisso, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de falar, falo até demais. Então, quando veio a pandemia, mesmo um pouco antes, quando eu percebi que a gente já tinha que afastar em definitivo, porque é um problema complicado você sair da empresa, né? Porque a gente não... Como é que é aquela história? Você solta, mas não segura a corda. Então eu cheguei à conclusão de que eu precisava sair mesmo, porque a presença física, os meninos me respeitam muito. E eu não quero que esse respeito se transforme numa maneira de eles me seguirem. Eles têm que ter a vontade dele. Aí eu comecei a escrever, e escrevo todo dia, toda quinta-feira na Tribuna Ribeirão. Comecei no jornal A Cidade, tenho uma ligação com o jornal A Cidade. Meu pai foi redator-chefe da Cidade durante muito tempo. Então, pois quando o jornal terminou, eu passei para a Tribuna Ribeirão. Já fiz 2 livros e agora estou terminando, já terminei, estou na fase de um livro sobre os 120 anos da empresa. Está no forno. Está no forno. Tá. Quando sai? Deve sair em outubro, para o dia 20 de outubro. A propósito, o que a gente tem, o que a gente pode esperar aí de comemoração desses 120 anos? Então, a gente está desenvolvendo... Primeiro foi esse programa, a Santa Ideia. Quer dizer, Santa Ideia. Santa Ideia é um programa que permite a todos os nossos colaboradores darem sugestões a respeito de melhora do nosso atendimento ao cliente. O objetivo é melhorar o atendimento ao cliente, melhorar a jornada de compra do cliente. O que nós podemos fazer? Então, isso aí envolveu, o André estava me dizendo, 100 e tantas pessoas, 34 ideias já foram selecionadas para ser estudadas. Nós estamos fazendo podcasts com funcionários antigos, com gestores e com clientes, contando a nossa história, e virá um livro, que é um livro, inclusive, com uma coisa interessante. Quando a empresa, em 1953, fez 50 anos, a empresa fez um livro escrito pelo poeta Sebastião Porto, que era um jornalista aqui e tal. E nós estamos reeditando no livro esse livro anterior, que conta a história do seu Diederiksen, do seu Manuel Pena, etc. e tal. E terminaremos os 120, temos o bottom, né? O André o meu eu esqueci de trazer, lamento, desculpe. Imagina. Temos um bottom que todos estão usando e terminaremos com uma grande festa no dia 9 de dezembro, comemorativa dos 120 anos para toda a equipe da empresa. Legal. Eu imagino que deve ter clientes aí com excelentes histórias, deve ter funcionários de muitos anos de serviço. Tem. É interessante que de vez em quando a gente recebe... olha, os dias chega um cidadão lá e fala assim, olha, aqui tem aqui uma nota fiscal de 1964 de um Fusca, né? Olha que barato. A gente tem na minha sala, eu tenho o primeiro livro caixa da empresa de 20 de outubro de 1903. Gente. Temos alguns livros, naquele tempo era tudo feito à mão, né? Quer dizer, não tinha... Coisa que o pessoal não conhece, tinha... Era caneta tinteiro? Não, era pena. Pena? Pena. Que tinha o mata-borrão? Tinha pena, mata-borrão. Não, e era interessante porque era meio assim medieval. Porque não era uma mesa assim, era uma mesa levantada
em que o livrão ficava assim. Então ele escrevia como faziam aqueles iluministas da Idade Média, né? Que barato. E com aquela caligrafia impecável, né? Você lê com uma precisão fantástica. Não existe nenhuma palavra que você não consiga entender. Que coisa. E o Rui, apreciador de vinhos, já faz alguns anos já que tem essa paixão por vinhos? Pois é, o meu avô Chúfalo, né, que é o... Eu sempre digo que eu tive uma felicidade enorme de ter 2 ramos na minha família. Um ramo extremamente intelectualizado, que era os Guião, e um ramo extremamente humano, carinhoso, que eram os italianos, os Chúfalos, né? E o meu avô gostava de vinho. De vez em quando ele me deixava tomar vinho. E eu sempre achei, puxa, interessante vinho, né? Porque o vinho é um elemento muito importante na cultura da humanidade, né? E eu me lembro que aqui tinha um cidadão chamado Jorge Cury Neto. Ele tinha uma chapelaria, chamava-se Chapelaria Olímpica. Foi a primeira loja em 2 andares. Em cima e embaixo. Não tem nada a ver com o chapéu Cury, não. Era só coincidência. Não. E ele tinha um enorme anúncio em neon dizendo: Chapelaria Cury, suba que o preço desce. Muito boa. E o Jorge Cury, ele importava vinho ou comprava vinho em São Paulo. Naquele tempo você tinha que comprar caixa, não tinha como, né? Aí foi, Rui, comprou uma caixa, tal. Aí eu juntava uns 2, 3 amigos e começamos assim vamos tomar um vinhozinho. Uma ocasião, num aniversário, eu ganhei 2 garrafas de vinho alemão. E veio um folhetinho com a história do vinho. Fiquei entusiasmado, comecei a ler, não parei mais de ler até hoje, né? Então hoje eu participo de uma confraria, faz 22 anos, nós nos reunimos 2 vezes por mês, há 22 anos, e já estamos numa fase em que a gente está tomando vinho diferenciado. Que gostoso. Eu gosto muito de vinho, porque o vinho é uma surpresa, né? A cerveja que eu tomo de vez em quando, ela pode ser feita aqui no Rio Grande do Sul, no Nordeste, tem lá uma fórmula. O vinho não, o vinho, você pegar, por exemplo, o vinho que mais produz no mundo é o Cabernet Sauvignon, é a uva Cabernet Sauvignon. Você planta na Itália, você planta na França, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil. O vinho vai ser diferente. Ou a mesma Cabernet Sauvignon da região lá da França. Dependendo da chuva, dependendo do tempo, se você tomar vinhos de 3 ou 4 anos, Cada safra tem quando você abre um vinho, você está soltando uma surpresa. E é um produto que você não bebe, assim. Nós tomamos 2 dedos de taça, tal. São 4 vinhos, cada um toma 2 vinhos, 2 dedos, você prova, você analisa, e eu estou sempre lendo, eu amo de ler. Então eu gosto muito de vinho, e o vinho para mim é uma coisa importante. Barato. A gente estava conversando antes também desses encontros, né? Como dizia o poetinho Vinícius, a vida é feita de encontros, né? Vocês ainda mantêm o hábito de se encontrar com os formandos da turma de Direito de 1964? Na realidade, quando nós fizemos 50 anos de formado, a gente resolveu fazer uma festa, 50 anos são 50 anos. Aí nós começamos, nós precisamos fazer reuniões mensais para preparar a festa. E aí não paramos mais. Então, primeira sexta-feira do mês, num restaurante em São Paulo, a nossa turma eram 300, deve ter uns 70, 80 vivos, 30, 35 se reúnem, open house, vai quem pode. E aí você troca ideia, mantém amizade, é muito importante isso. Eu acho que a gente não pode perder a ligação com os amigos. A amizade é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. E vendo em retrospectiva a tua experiência na gestão, basicamente de venda de veículos, de concessionária, do comecinho lá, do teu início nessa carreira de empreendedorismo para hoje, mudou alguma coisa substancialmente no mercado, em termos de chegar até o consumidor, de identificar a necessidade dele? O que você vê?
Eu sempre digo o seguinte, que em 1965 eu vendi automóvel. Hoje a nossa empresa vende mobilidade, né? Até o início houve várias mudanças, mas até o início da internet, se você quisesse ver um carro novo, você teria que ir na concessionária, não tinha outro jeito. Eu me lembro quando vinham carros novos, a gente fazia lançamento, escondia o carro, tocava música, tirava a coisa toda. Hoje o cidadão vai na internet e vê o carro. Então, o que aconteceu? A gente diminuiu o fluxo de loja, mas, por outro lado, quem vai à loja tem algum interesse. Então, se a internet é importante, nós temos que ter um sistema de estar presente na internet, de pegar o cliente da internet e gestionar os nossos leads. Isso é uma coisa importante que nós fizemos, temos uma tecnologia e um know-how grande nisso. Então, hoje você tem centrais de atendimento. Se você entrar no site da Santa Emília, não só você vê o que você quer ver, como logo depois você recebe uma ligação telefônica, um WhatsApp, e, enfim, você vai sendo... Então, e tem vários programas para poder gestionar isso. Então, hoje mudou. Hoje você gestiona o cliente que sabe o que quer. É diferente de antigamente. O nosso grande desafio hoje, o André sabe disso, existe uma experiência online muito rápida e uma experiência offline ainda demorada. Nos Estados Unidos, em 2 horas você compra um carro, paga, recebe a chapa e sai com o carro. Aqui nós levamos ainda 2 dias. Então, o cidadão entra lá no site, como é que você chama? Nome, endereço, telefone. Quando ele entra na loja, o que acontece? Como é que você chama? Então, nós estamos trabalhando para que essa rapidez e eficiência do atendimento online a gente consiga fazer offline. Para isso precisa tecnologia e precisa treinar o pessoal. Então, hoje o sistema de comercialização é completamente diferente do que era no começo. Hoje você precisa buscar o grande objetivo nosso, a pessoa, qualquer meio de comunicação, telefone, com WhatsApp, computador, ele é rastreado e o grande objetivo é fazer com que ele vá à loja. Porque na loja o vendedor dá seguimento. Então, hoje você precisa vender o carro. Antigamente, eu sempre digo que a oficina era assim, você abria a oficina e dizia assim, ó, quem que vem hoje? Hoje é tudo agendado, né? 90% é agendado. Ou seja, você tem instrumentos que profissionalizaram demais o atendimento numa concessionária de veículos. Eu imagino que, eu vejo em outros mercados, o cliente chega na concessionária, ele já sabe o que tem, as características, ele já pesquisou, ele já viu comparativo, ele já viu de revista, ele já viu, muitas vezes ele sabe até mais os detalhes do que o próprio vendedor. Deve ser um desafio atender esse consumidor, né? É um desafio e a gente precisa estar preparado. Na realidade, eu sempre digo, nós não somos vendedores, nós temos que ser consultores de venda, né? Olha, eu estou tentando comprar esse carro. Por quê? Por isso, por aquilo, as vantagens. Quer dizer, você tem que pegar esse consumidor, ele não é um indivíduo que entra lá e fala, eu vim comprar um carro. Não existe isso. E ainda existe muito daquilo do brasileiro de querer pegar, pôr a mão e sentir... Pois é como eu lhe falei, quer dizer, quando você compra um livro na internet, você não quer saber, quer receber o livro em casa. O automóvel, ele quer entrar, ele quer sentir, ele quer fazer um test drive. Por mais conhecimento que ele tem, ele quer testar um motor 1.2, 1.6, 1.8 híbrido, entendeu? Então, existe isso. Existe até uma tecnologia que é o cheiro de novo, né? O cheiro de novo, até hoje, ele vence barreira para vender o carro. O cidadão entra, sente aquele cheiro e ele é... E não tem comparação. É o cheiro de novo, é cheiro de novo, né? Cheiro de novo, é cheiro de novo. É um carro novo. Que barato. O que você vê no horizonte do grupo? Em termos de mercado, vocês pensam em continuar nessas mesmas áreas ou expandir? O que o grupo vê como horizonte? A nossa estratégia para os próximos 10 anos é crescer na área de concessionária de veículos. A gente imagina que há espaço para a compra de outras marcas, principalmente marcas chinesas que estão chegando aí, etc. e tal.
Nós estamos querendo expandir em outras áreas, na área imobiliária e numa outra área que eu me permitiria não dizer, porque está em andamento a negociação. Não dá para parar. Hoje existe no Brasil uma concentração de proprietários de concessionárias, né? Você tem 4 ou 5 grupos enormes, com 250, 300 concessionárias, e hoje o maior grupo concessionário é o pessoal da Movida, que ele tem que ter a concessionária, porque como ele tem 200 mil carros de aluguel, ele tem que vender, trocar, etc. e tal. A gente não tem aspiração para ser desse tamanho, mas nós temos que crescer mais ainda dentro do estado de São Paulo. Essa é a nossa... Agora, a gente investimos em algumas áreas, etc. Estamos pensando em alguma coisa na área de construção também. Inclusive, que alguma das perguntas que chegaram para a gente aqui, falando falando da história rica e do futuro, né? E esses planejamentos que vocês fazem, como é que funciona na prática isso? Vocês têm alguma metodologia para fazer esses planejamentos, essa visão de futuro? Nós temos uma assessoria que faz toda a parte orçamentária nossa, né? Então é feito o orçamento anual, há um acompanhamento mensal, tem toda uma tecnologia. E obviamente que a gente dá uma olhada no futuro. Agora, existe um outro grupo que nós também somos associados, a gente trabalha com eles, em que a gente faz planejamento para o futuro. Então, são pessoas oriundas da indústria automobilística. Um deles foi VP da Volkswagen, e então, em função disso, a gente usa essa expertise do grupo para fazer o nosso planejamento. Você falou antes que vocês hoje vendem mobilidade, não vendem veículos, né? E a gente tem uma tendência das pessoas começarem a compartilhar cada vez mais veículos, né? Aluguel. Vocês já trabalham inclusive com locação de veículos, assinatura de veículos já faz um tempo, né? Nós temos eu falei que é mobilidade porque você compra um carro novo, você compra um carro usado, você assina um carro novo, você assina um carro usado, você aluga um carro usado mais ou menos, você faz o seguro, você faz o licenciamento, ou seja, dentro da concessionária o cidadão resolve o problema dele. É nesse sentido que nós somos muito mais voltados à mobilidade do que a uma concessionária em si. Eu saio da venda do bem para a venda do serviço, né? Para resolver problema. Né? É muito interessante. Quando a gente começou com a assinatura, hoje a gente tem um volume grande, a gente assina aí uma média de 80 carros por mês, mais ou menos, que eu acho um volume grande, considerando que é uma coisa nova. Mas é muito comum o cidadão falar, poxa, mas eu queria comprar, mas como é que será que eu posso assinar? Então na realidade, não existe um impedimento, não, peraí, eu estou vendendo o carro, não deixa ele ir lá, não, só quer ver como é que é a assinatura, vem a pessoa da assinatura, faz, ou seja, você deixa o cliente à vontade para escolher o que é melhor para ele. E é engraçado, né, a gente falando de tempos mais remotos aí, eu me recordo que a linha de telefone, por exemplo, a gente declarava no imposto de renda, né, tinha que entrar em fila para comprar, hoje em dia ninguém mais nem tem telefone fixo em casa, né, então assim, a gente tem passado muito para os serviços, né, e você acha que é uma tendência continuar cada vez mais? Tendência. Eu acho que isso sempre vai ser cada vez mais, a gente vai ter que ter serviços cada vez mais, nós vamos substituir propriedade por serviços, em todas as áreas. Eu acho que isso é uma tendência mundial, e a inteligência artificial vai nos ajudar muito nisso. E aí, outra pergunta que chegou aqui para a gente, como é que você vê o mercado de carros elétricos no Brasil? E eu vou mais adiante. O que você vê de futuro? É o elétrico, é o híbrido? Aqui para a nossa realidade. Bom, é o seguinte, como é que surgiu essa história de carro elétrico? Quando houve a explosão das 2 bombas atômicas lá no Japão, começou a surgir uma consciência ecológica no mundo. Precisa defender o mundo, etc. e tal. Hoje existe mais ou menos 3 bilhões de carros rodando no mundo.
E esses carros poluem, obviamente. Então, já que a gente não pode acabar com o carro, porque é instrumento de trabalho, de movimentação, etc., vamos acabar com a fonte poluidora dele, que é o motor a combustão. Vamos para o carro elétrico. Essa foi a... Como é que está a coisa? Na Europa, o carro elétrico é rápido e vai ser usado assim, vai ser adotado com rapidez. Na Europa, na Ásia, o grande vendedor de carro elétrico é a China. 60% da eletricidade produzida na China vem da queima de carvão. É mais poluente do que o... Então, o carro elétrico, você tem ainda alguns problemas. O Brasil é privilegiado. Nós temos 6% da geração de energia no Brasil, que é poluente. O resto é tudo Renovável. renovável, limpo, etc. Então, o carro usado, o carro elétrico, vai ter desenvolvimento diferente nos continentes. Brasil, nós temos o álcool, o etanol, que é uma coisa nossa que ninguém tem. Quer dizer, todo mundo pode ter etanol, mas ou ele planta etanol ou ele planta comida, né? Então não tem jeito. Então, o etanol já ajudou muito nesse assunto de poluição. O Brasil é um país enorme, como você sabe. A criação de uma rede de carga elétrica é caríssima. É mais ou menos, lembra quando veio o carro a álcool, que não, você tinha que escrever o posto que vendia álcool, porque não sei, hoje você encontra em qualquer lugar. Então eu acho que o Brasil vai, nos próximos 15 anos, desenvolver o carro híbrido. Carro híbrido, são 3 tipos de híbrido. Você tem um híbrido que gera a própria energia, você tem um híbrido que gera energia e pluga na tomada, e você tem o carro elétrico puro. Hoje no Brasil vende-se pouco desse carro elétrico puro e estão concentrado aqui. Os grandes fabricantes, Volkswagen, GM não, a GM quer produzir só carro elétrico, mas eles vão investir no carro híbrido. E a Toyota desenvolveu uma tecnologia em que o carro híbrido, em vez de ser eletricidade e gasolina, é eletricidade e etanol. Então ele polui pouquíssimo, né? Então eu acho que o futuro do carro eletrificado no Brasil passa por uns 15 anos de híbrido. Depois eu não acho que vai ser eletrificado. O elétrico não tem futuro. Por quê? Porque há maciços investimentos para usar o hidrogênio no lugar da gasolina. O hidrogênio produz vapor de água, ele não produz nada. Já existem carros a hidrogênio rodando por aí. É uma tecnologia muito cara, mas o primeiro telefone nosso estava hoje 12 mil reais, 15 mil reais. Então, essa tecnologia vai se desenvolver. Isso, no meu entender, existe aí 100 anos de tecnologia de motor a combustão. Então, se eu tirar a gasolina e puser o hidrogênio, eu não abro mão dessa tecnologia que eu tenho, eu aprimoro. Então, eu acho que o Brasil vai ficar com carro híbrido e quando chegar a hora do carro elétrico, a gente vai poder ter o carro a hidrogênio. Mesmo porque a Volkswagen, os usineiros da região, estão produzindo hidrogênio do etanol. Olha. Então, tem aí Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. É uma grande restrição, né? A bateria do veículo, né? Porque ela usa metais nobres, ela é caríssima, ela tem uma duração relativamente curta, então, sem dúvida. Ainda não atingiu, são 8 anos a vida, então, até agora nenhum carro atingiu esse... E é um problema de descarte dessa bateria. Também. Você tem alguns problemas, por exemplo, esse calor enorme que está vendo na Europa reduz em 40% a eficiência do motor elétrico. Cresce de tal maneira a temperatura geral que ele perde autonomia. Então, o futuro provavelmente vai passar pelo acho hidrogênio. Que vai ser pelo hidrogênio. E o hidrogênio, e o Brasil, em termos de produtos verdes, ele tem um futuro brilhante, né? Tem mais uma pergunta aqui. Como você vê a entrada do mercado, a entrada do veículo chinês no mercado brasileiro? O mercado brasileiro ele é muito
cobiçado pelos chineses, porque a Europa, que é um grande mercado, os europeus são muito nacionalistas e a entrada do carro chinês na Europa é muito baixa. Então eles têm que vir para um lugar onde o Brasil. Já vieram tem 4 montadoras chinesas. Uma mais ou menos, 2 que chegaram agora é a BYD e a Great Wall. Só que, pela legislação brasileira, se você não tiver fábrica no Brasil, é complicado. Então, virá mais empresa chinesa? Virá, mas desde que se disponha a produzir o carro no país. É bem-vinda, porque eles conseguiram trazer carros mais baratos, baixando o preço do carro híbrido no mercado. Porque eles trazem carros híbridos e elétricos puros. Eu acho bem feito, eles têm tecnologia. Pra você ter uma ideia, a Great Wall produz mais carro do que a Tesla, mais carro elétrico do que a Tesla. Que coisa, né? Mas a gente tem outro desafio também com relação à tecnologia, com relação aos semicondutores, né? Teve aquela briga China-Taiwan. Inclusive, a gente teve, durante a pandemia, ou logo pós-pandemia, teve um problema sério de peças, né? Quase 2 anos. O que aconteceu foi o seguinte, quando começou a pandemia, a indústria automobilística não acreditou que continuaria vendendo o carro. Então não fizeram... Você não compra chips de um dia para outro, você tem que fazer uma programação e tal. Os produtores de televisão, de telefone e tal, acharam que iriam vender na pandemia e puseram os pedidos. Então a indústria automobilística ficou com uma quantidade pequena. Uma coisa que agravou o nosso caso é que os mercados centrais, Estados Unidos, Europa e Ásia, eles são supridos primeiro do que o mercado brasileiro, que comercializa 2 milhões de veículos, né? Então, mas hoje está resolvido. Hoje já está resolvido, não há falta de chips. E, inclusive, eu acho que a China não invade Taiwan, porque a Taiwan tem grandes empresas na China e a China tem grandes empresas em Taiwan. E os Estados Unidos estão correndo por fora para montar uma estrutura de semicondutores. Chegou aqui um abraço da Santa Emília Toyota de Franca, João Orsini. Muito obrigado, eu retribuo. E o que você vê? A gente teve aí uma conversa alguns anos atrás dos indianos, lembra? Do Ratan Tata, daquela inovação frugal. Por que não deslanchou aquilo, será? Me parece que eu não tenho muita profundidade nisso, mas os veículos indianos, a Índia, ela tem um grande desenvolvimento em parte pequena da sociedade, mas ainda é uma sociedade do século XVII, né? Então, os veículos que são feitos na China, na Índia, eles são ruins. Já vista o Etios da Toyota, o primeiro Etios era feito na Índia. Não teve sucesso no Brasil, teve que modificar. Tanto assim que já saiu de linha o Etios, né? Então, os hindus, eles têm grandes volumes, eles têm possibilidade de ter aí energias alternativas, mas em termos de competição conosco, eles não têm. Acho que nós não temos que nos preocupar muito com isso. Mais ou menos o que aconteceu com os russos na época do Lada. Pois é. Também não foi para frente. Você lembra que aquilo ali foi uma solução para resolver o problema do consórcio. Havia uma quantidade enorme de pessoas que já tinham ganho os veículos e não tinha veículo. Aí trouxeram 80 mil Ladas, né? Lada e os Nivas, etc. Lada Niva. E todo mundo pegou e quando viu o carro, realmente não... E essa evolução que a gente teve, você estava falando agora, o cara vai experimentar na concessionária um carro de 3 cilindros e tal. A gente passou aí dos beberrões, né, dos muscle cars, para um carro que tem 3 cilindros, 1.0 e turbo e anda muito mais que aqueles e gasta muito menos. É uma evolução assim substantiva. É uma evolução tecnológica, quer dizer, assim como tudo está evoluindo, os motores estão evoluindo. Baixa, vamos dizer, cilindrada e grande capacidade, quer dizer, tem uma
Hoje o motor 1.0 turbo anda tão bem quanto o motor normal, entendeu? Então, é tecnologia de motores. E há um desenvolvimento muito grande na área de motores. São Carlos aqui, por exemplo, tem uma bela pesquisa tecnológica e vai, inclusive, produzir os motores híbridos da Volkswagen. Se eu te perguntasse um carro do passado que deixou marcas no coração, Olha, que já teve, falar, esse carro, se... um dos melhores, eu tenho duas lembranças. Um é o Passat CC. Eu no Andava, Passat hein? andava, que era uma maravilha, e que eu fui obrigado a abrir mão dele porque o carro era muito baixo, era feito para a estrada alemã, nos buracos brasileiros, então fazia um barulho, era complicado. Agora, um carro que eu até hoje lembro é o Camry que eu tive. Toyota? O Toyota Camry, que até hoje é o sedã mais vendido no mundo, né? É um carro excepcional. Para mim foi fantástico. Eu me lembro, eu acho o Camry melhor do que o Audi, que nós tivemos, a gente teve e tal, etc. Que bacana. A gente está chegando ao final do nosso papo. Tá muito, muito gostoso o nosso papo aqui. Bastante história gostosa, saborosa aí do passado, muita coisa legal. Eu tenho certeza que o pessoal está se identificando. Ô Rui, eu faço uma pergunta para todas as pessoas com quem a gente conversa aqui, e eu queria saber de você, o que precisa para empreender? Bom, primeiro eu acho que você não pode ter medo de desafio. Não existe empreendimento fácil. Você tem que ter claro que você vai ter problema, você vai ter desafio, você vai ter derrotas e não pode desistir. Isso eu acho que é a primeira. Segundo, a pessoa precisa querer conduzir ela mesma o seu empreendimento. Porque tem gente que não tem condição. Olha, eu vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar para os outros, etc. E tal. Pessoa que não tem essa vontade de ter o negócio próprio, não empreenda porque não vai dar certo. É fácil? Não, não é fácil. Existem oportunidades? Cada vez diminuem as oportunidades. Porque à medida em que crescem as empresas, diversificam as empresas, você vai tendo cada vez menos espaço para crescer dentro. Mas sempre haverá espaço. Então, eu acho que a força de vontade é fundamental para o empreendedor e ele saber exatamente onde ele quer chegar e das dificuldades que ele vai ter e não pode desanimar com os fracassos do caminho. Porque haverão. Ah, sim. Sim, a gente não gosta de falar de fracasso, mas todos nós tivemos fracasso, todos nós tivemos dificuldades. Tem momentos em que você fala, agora não dá mais, dá, né? Quer dizer, como é que é isso? O diabo é mais feio do que nós pintamos. Não, nós pintamos o diabo mais feio do que ele é. Então a gente não pode desistir. Eu acho que a força de vontade, a disposição para ir para frente é fundamental. Que legal. Rui, eu agradeço mesmo, foi uma honra, um prazer para nós todos aqui poder conversar contigo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação. E se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente, fica à vontade. Não, eu é que agradeço o convite. Para mim, eu fui surpreendido de participar desse programa que está no início, trazendo empreendedores de Ribeirão Preto. Eu gosto muito de olhar para trás, mas sem esquecer de que a gente tem que sempre ir para frente, né? Então, as coisas do passado são interessantes, o presente é feito do passado, quer dizer, algumas decisões que a gente tomou no passado é que estão moldando o presente, mas a gente precisa estar sempre olhando para o presente e para o futuro. Nós não podemos parar, quer dizer, a gente tem que estar sempre achando que tem alguma coisa nova, alguma coisa melhor a ser feita. E tem. Se a gente pensar nos nossos negócios, a gente pode melhorá-los em todos os aspectos, todos os dias. Eu agradeço muito essa oportunidade e para mim foi muito gratificante falar da empresa onde eu tenho trabalhado por 58 anos. Que bom. Muito obrigado. E parabéns pelos 120 anos e por tanta história. Muito parabéns. Obrigado, muito obrigado.
o mérito disso não é meu, é o mérito de todos nós, né? A Santa Emília somos nós que trabalhamos na Santa Emília é que conduzimos o nosso estandarte aí para frente, e se não fosse o entusiasmo de todos, a gente não teria chegado aos 120 anos. Legal, parabéns à família Santa Muito Emília. obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final desse episódio do podcast Hub Cases, que é uma produção conjunta entre Palavra e Movimento e Engata e Vai. Esse projeto tem apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Nosso muito obrigado a você que ficou com a gente até agora e muito obrigado também à equipe técnica que nos acompanha por trás das câmeras. Nós voltamos no próximo dia 21 de agosto com mais um episódio do Hub Cases Podcast, onde empreendedorismo vira história para contar. Para não perder, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Abraço e até lá!